Boa noite a todos. Estamos no sábado, dia 15 de abril de 2023. Estamos na próxima estrofe. Lembrando a todos que compartilhem este vídeo, deem um joinha no vídeo para este vídeo chegar para mais pessoas aqui no YouTube, tá? Então estamos realizando este estudo, não com o intuito de aula aqui, gente, com o intuito de ajudá-los a compreender. Vocês vão pegar este livro, Tao Te Ching, vocês vão estudar, vocês vão ler, vocês não vão entender a estrofe, mas logo em seguida tem a explicação. Mas muitas vezes a gente não entende a explicação. Daí então a gente vai vendo os vídeos, vai entendendo, muitas vezes com exemplos práticos, quando acontece aquilo, para a gente começar a clarear um pouco a nossa ideia, nossa mente começar a expandir. A gente, acontece isso, então eu baixo a frequência ficando irritado. Então tá, então eu tenho que controlar a minha irritação. Para controlar a irritação, eu tenho que saber por que aquela situação me irrita. Isso é elaborar e trabalhar a sombra. Por que aquilo me irrita? Por que aquilo me tira da zona de conforto do meu estado emocional? Meu estado emocional, ele se altera por quê? Esse trabalho, eu estou dizendo para vocês porque eu venho fazendo muito isso. Muitas coisas às vezes me tiram da zona de conforto no estado emocional. Me vem aquela sensação de rigidez, aquela sensação de raiva, de expurgar, de botar para fora. Aquilo não consigo engolir. E aí eu vou me questionar por que eu estou me sentindo nesse estado. Ok? Então, é isso que a gente vai passando aqui para vocês. Por exemplo, tá? Vou dar um exemplo simples e prático aqui para vocês. A questão do racismo. A questão do racismo no Brasil, né? Mas no Brasil aqui, quando a gente mora, é o nosso país. A questão do racismo é uma questão que tira todo mundo da zona de conforto. Quando o negro está falando é uma coisa, quando um branco está falando é uma coisa. Não seria a mesma coisa? Seria, mas por que quando o negro fala, a pessoa branca que está lá do outro lado, ela fica com raiva? Por quê? Já parou para pensar? Se desconecta do canal, não assiste mais os vídeos, começa a criticar. Já entenderam que existe uma coisa intrínseca na pessoa? Intrínseca por dentro da pessoa? O que esse negro está falando? Negro tem que ficar no lugar deles. Então já é um paradigma, uma crença, como o professor mesmo deu um exemplo, que ele estava parado em algum lugar, ele contou no curso Sombra. Se vocês não assistiram, assistam lá. Que uma pessoa negra, mulher, se aproximou dele para conversar. E ele sentiu, vocês sabem que o professor, ele está, ao mesmo tempo que ele está aqui, ele está nas outras dimensões também. Ele tem a consciência hiper expandida. Ele está unificado. Então ele sentiu as energias na volta de inveja, ciúme, raiva, principalmente raiva, porque o professor estava conversando com uma negra. Certo, gente? Então, isso ele já falou lá no capítulo Sombras. E isso vem acontecendo dia após dia aqui no Brasil. Eu moro num estado, no Rio Grande do Sul, onde que aqui, na vida cotidiana, acontece todos os dias. Todos os dias acontece uma discriminação por esta crença racial, que diz que o negro está separado, o negro é criação do demônio, o negro não é criação de Deus e tudo mais. O professor escutou isso também lá em São Paulo. Então assim, para a gente trabalhar isso tanto no próprio negro como no próprio branco, a gente precisa questionar por que a gente sente isso. Se todo mundo vem de uma única fonte só vem do todo. Então, quando a gente sente, quando a gente começa a sentir a presença do todo, quando a gente começa a ir mesmo com as dificuldades, a gente vai soltando o paradigma daqui. Lembra que Jesus falou? Meu reino não é deste mundo. Então a gente vai soltando isso. Existe? Existe. Como que pode ser trabalhado? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará da crença racial, libertará de todas todas essas ignorâncias que existem no mundo.
preconceitos. Preconceitos. Ok? Então vamos seguir aqui na próxima estrofe. Tá, gente? Foi feito esse comentário, foi trazido esse comentário aqui hoje. Tá? Então vamos pensar um pouquinho sobre, tá? E trabalhar isso internamente em nós. Vamos lá. Estamos na página 356 do livro. Por isso, segunda estrofe, por isso o homem sagrado disse: aceitar as impurezas do reino chama-se reger o cereal e a terra. Aceitar as desavenças do reino chama-se reinar sob o céu. As palavras corretas parecem contrárias. Impureza é a manifestação que tem o caráter do que é conspurcado e poluído, do que possui nódoas e manchas. Desventuras são situações das quais uma pessoa não gosta, mas é obrigada a se submeter na vida. E reino representa a totalidade, um conjunto referido às suas partes, em qualquer escala das manifestações. Assim, por exemplo, o planeta é um reino com relação a todos os países e aglomerados que se encontram dentro dele. Um país é um reino com relação aos grupos, empresas, populações contidos nele. Um grupo familiar é um reino com relação às pessoas que fazem parte dele. E uma pessoa é um reino com relação à sua estrutura mental, energética e física. A expressão rege o cereal e a terra. Esta frase faz referência a alguém que entende que de agricultura, conhece a terra, que cultiva os segredos dos seus nutrientes e sabe o que esperar do cultivo que faz, conforme a qualidade das sementes plantadas e do clima local. Então desta pessoa se diz que sabe cultivar cereais e por isso ela é considerada um regente do cereal e da terra, mas para se tornar um regente de sucesso, que sempre alcança resultados de boas colheitas de grãos, ela também precisa trabalhar com a impureza enquanto semeia o seu campo. Enquanto semeia o seu campo. Suja de terra suas mãos, unhas e roupas. Revolve adubos que exalam maus odores. Abre valas, atravessa rios e córregos naturais e artificiais que se misturam, e terras sujas, e manuseia venenos poderosos para lutar contra fungos e pragas de insetos e roedores que atacam as plantações. Este é o sentido da frase quando diz: aceitar as impurezas do reino chama-se reger o cereal e a terra. Um conceito que pode ser aplicado a inúmeros aspectos da vida, como, por exemplo, um ceramista ou um pintor que precisam passar pela sensibilidade de sujar suas mãos de argila ou tinta para produzir as peças que irão tornar seus talentos reconhecidos no mundo. Então o poema ensina que para cultivar a vida é preciso tolerar a impureza, e isto é o que fazem, por exemplo, o professor, o médico e o sacerdote, que para exercerem com retidão os seus ofícios, aceitam as impurezas simbólicas da ignorância de quem necessita adquirir conhecimento, das doenças de quem necessita restaurar sua saúde e da confusão e carência de quem necessita de um acolhimento espiritual. As pessoas que servem e dão assistência ao próximo não podem rejeitar a impureza, desejando apenas a aproximação com o que é puro e limpo. Como no caso dos exemplos citados, se o professor, o médico ou o sacerdote se aproximassem apenas das pessoas ilustradas, saudáveis e equilibradas, o que seria das outras que possuem impurezas? Bom, a vinda de Jesus serviu para isso. Aqui nós vamos dar uma pausa para fazer um comentário. Por isso, gente, que a gente muitas vezes é deparado com situações onde a gente entra em confronto,
Porque primeiro a gente precisa fazer parte daquela situação para entender. Aquilo é um ensinamento para nós, para a gente entender que a gente precisa ter compaixão com aquela situação e com aquele irmão que está envolvido naquela situação. Muitas vezes a gente não tem paciência, muitas vezes a gente perde a paciência, muitas vezes a gente passa do limite, mas a gente precisa compreender que a gente precisa ter compaixão, entender e soltar. Como o professor fala, se a gente vai ensinar alguma coisa ou passar algum conteúdo, se a pessoa não quer ver, a gente não vai colocar o conteúdo a goela abaixo. Se a pessoa não quer mais participar, a gente não vai ficar insistindo, a gente solta a pessoa, solta a situação, solta as coisas, ok? Então primeiro a gente chafurda bastante na lama, para depois a gente desfrutar da luz. Por quê? Porque a gente está aqui para aprender. E conhecereis a verdade vos libertará. Vamos seguindo. Reinar sobre o céu significa uma pessoa ser regente de sua própria vida, tomando consciência da totalidade do seu próprio ser e da totalidade do mundo como Tai Chi. Para agir na vida em perfeita comunhão com as leis da naturalidade, as desventuras do reino podem estar referidas ao próximo corpo da pessoa, que não gosta de sua aparência, de sua voz ou do seu temperamento, por exemplo, ou referidas às situações externas do momento e do lugar em que ela vive, e dos outros seres com quem convive. Quem aceita de bom grado estas desventuras consegue reinar sob o céu. Viram que eu falei sobre compaixão? Aceitar a diferença das pessoas. Muita gente não tem paciência com as pessoas, a gente precisa aceitar, é um ensinamento para nós, isso é um teste, é um treino. No sentido de ter controle sobre si mesmo, porque compreende os contextos em que os desconfortos e dissabores ocorrem, sabe corrigir o que pode ser modificado e tem sabedoria da água para aceitar e tolerar o que não pode ser modificado. Então é preciso primeiro aceitar a existência da desventura como um infortúnio e em seguida trabalhar para transformá-la como faz a água no curso de um rio, que segue naturalmente seu destino em direção ao mar, sem se apressar quando o declive é suave, e sem se retardar quando encontra declives mais acentuados. E tudo isto que foi dito parece o contrário do ensinamento, com o efeito de ensinar e aceitar as impurezas e as desventuras, em lugar de afastá-las. Isto é, proferir a palavra correta ensinada pelo homem sagrado que parece contrária à defesa da vida e do bem contra o mal. No entanto, no mundo manifestado, a impureza e a desventura não estão apartadas dos seus opostos de natureza e de pureza e ventura. Assim, o bem e o mal, a claridade e a obscuridade chegam para todos os seres como duas faces da mesma moeda. E não se consegue afastar um sem afastar o outro. Da mesma forma que não se consegue aproximar um sem aproximar o outro. O homem sagrado que alcançou o estado de plena sintonia com tal, entende esta circunstância da vida no planeta e ensina que bem é equilíbrio e o mal o desequilíbrio. E o que deve ser procurado pelo seguidor do tal? Então não é o contrário da impureza ou desventura, mas o estado de equilíbrio que irá levá-lo a aceitar e lidar de forma harmoniosa com as duas, quando surgirem em sua vida, desta forma, o que é impureza e desventura se transmuda em boa fortuna. Por isso, aceitar as impurezas e desventuras são palavras que parecem contrárias ao verdadeiro sentido que possuem, o de levar uma pessoa a alcançar a boa fortuna. Então, é isso. Ter um bom controle de si, primeiro, a gente vai doer bastante, tá? Vai doer bastante, mas por isso que eu falei lá, chafurdar na lama, porque a lama já existe, a programação que a gente recebe, a gente está programado a competir,
ter inveja, ter ciúme, ter um posicionamento no mundo. Que mais? Ser diferente, eu ser diferente de você. Todas essas coisinhas que nós já conhecemos e que a espiritualidade está batendo com frequência nisto. Mas a gente também sabe que a gente está todos conectados a uma única fonte e que essa fonte é equilíbrio, é harmonia, é amor incondicional e alegria. Então nós vamos nos rumando para lá, mas antes disso a gente vai se deparar com esses atritos e a gente precisa trabalhar isso conscientemente em nós, sempre levando o autoquestionamento, que é o principal, o autoquestionamento. Tá ok, meus irmãos? Uma boa noite a todos, um muito obrigado, que a paz seja convosco. Voltamos amanhã no domingo com o início do capítulo 79, na página 359. Obrigado.